Olá, queridos alunos do sexto ano. Sou a professora Joelânia, do componente curricular de Matemática. Hoje, na aula de número 24, iniciaremos o capítulo 6 do livro sobre frações. Então, hoje falaremos sobre a ideia de um número fracionário, leitura de frações e também sobre número misto. A ideia de um número fracionário. Dois números naturais A e B, com B diferente de zero, quando escritos na forma A sobre B, representam uma fração, em que A, que é o número que está na parte de cima, que no caso é o numerador, indica quantas dessas partes foram tomadas. B, que é o número que fica na parte de baixo, que a gente chama de denominador, indica em quantas partes iguais o inteiro foi dividido. Então, aqui nós temos um número que representa uma fração. A, que vai ser o numerador, e B vai ser o denominador. Sendo que o número que vai estar aqui na posição de B, ele nunca pode ser um número igual a zero. Veja a figura que Ana pintou. Em quantas partes iguais ela dividiu a figura? Quantas partes ela pintou de verde? Então, aqui está a figura que Ana pintou. Vocês podem observar que Ana dividiu a figura em 6 partes iguais e pintou 2 partes de verde. Podemos dizer que 2 das 6 partes estão pintadas de verdes. Ou ainda que 2 sextos, aqui na forma de fração, ou 2 sextos, da figura foram pintados de verde. Então, aqui nós temos na figura um total de 6 partes, e dessas 6 partes, 2 foram pintadas de verde, que é o que representa essa fração, 2 sextos. 2 sextos é um número na forma de fração. Nós o lemos, 2 sextos. Então, aqui está a figura que Ana pintou, que representa essa fração, 2 sextos, aonde nós temos que o 2 é o número de partes pintadas de verde da figura, que representa o numerador da fração, e o 6 é o quê? É o número de partes iguais em que a figura foi dividida. Então, é o número total de partes da figura, que é o denominador da fração. Aqui nós temos alguns exemplos de frações, aonde o numerador, que são as partes iguais coloridas, e o denominador, que é o total de partes iguais da figura. Então, aqui vocês podem observar, nessa primeira figura, a parte pintada representa o número 1 e o total de partes em que a figura foi dividida é 4. Então, 1 quarto. Aqui nós temos 2 partes pintadas de um total de 8, portanto, 2 oitavos. Aqui nós temos apenas também uma parte pintada de um total de 4, só que de uma forma diferente, né, da primeira, que a gente viu que também representa 1 quarto. E, por último, nós temos uma fração onde nós temos 4 partes pintadas de um total de 16. Então, 4, 16 avos. Então, o número de cima, ele sempre representa o numerador, que são as partes pintadas, as partes tomadas, né, da figura. E o denominador, que é o número que fica embaixo, é o total de partes iguais em que a figura está dividida. Leitura de frações. Pronunciamos inicialmente o numerador e, em seguida, o termo correspondente ao denominador, que recebe um nome especial. Frações com denominador de 2 a 9. Então, a gente vai pronunciar o denominador da seguinte forma: 2, meio, 3, terço, 4, quarto, 5, quinto, 6, sexto, 7, sétimo, 8, oitavo e 9, nono.
Então, é assim que a gente vai fazer a leitura dos denominadores das frações de 2 a 9. Aqui nós temos alguns exemplos de leituras de frações com denominadores de 2 a 9. Então, aqui, ó, 1 meio, 3 quartos, 5 sextos, 7 oitavos, 2 terços, 4 quintos, 6 sétimos e 8 nonos. Então, vocês podem observar que os denominadores, eles receberam nomes especiais. Frações com denominador que é uma potência de 10. Então, aqui nós temos os denominadores e aqui nós temos a forma como a gente lê. 10, a gente vai ler décimo, 100, centésimo, 1000, milésimo, 10.000, décimo de milésimo, 100.000, centésimo de milésimo. Então, aqui nós temos alguns exemplos, ó. 3 décimos, 15 centésimos, 26 milésimos e aqui também nós temos o quê? 8 centésimos de milésimos. Então, é assim que a gente faz a leitura com denominador que é uma potência de 10, ou seja, 10, 100, 1000 e assim por diante. Nos demais casos, lemos o numerador e, em seguida, o denominador seguido da palavra avos. Exemplos, então aqui nós temos 7, 13 avos, 2, 500 avos, 19, 71 avos, 25, 40 avos. Então, lembrem, de 2 a 9, assim como os números que são potências de 10, eles recebem nomes especiais. Os demais, a gente vai ler normalmente e acrescentar a palavra avos. Agora, falando sobre número misto. É um número que possui uma parte inteira e uma parte fracionária. Exemplo, uma família comprou 2 pizzas divididas em 8 pedaços cada. Comeram uma pizza inteira mais 3 pedaços da outra. Então, essa primeira imagem representa a pizza que foi consumida inteira. Então, ela estava dividida em 8 pedaços, onde todos os 8 pedaços foram consumidos. Então, 8 oitavos. A outra pizza, que também estava dividida em 8 pedaços, foram consumidos apenas 3. Então, 3 oitavos. Essa pizza que foi consumida inteira, ela pode ser transformada em um número inteiro. Então, fica o quê? 1 inteiro mais 3 oitavos, que representa a pizza que não foi consumida totalmente. Então, aqui somando 1 mais 3 oitavos, a gente vai ter como resultado um número misto, que é 1 inteiro e 3 oitavos. Observe. Então, aqui nós temos 3 figuras iguais, que estão divididas em 5 partes, né? Aonde as 2 primeiras figuras, elas estão pintadas as partes por completo. Já na terceira figura, nós temos apenas 3 partes pintadas de um total de 5. Então, nós vamos representar essas figuras por um número misto. As 2 figuras que estão pintadas por inteiro, elas representam a parte inteira. Então, nós temos 2 inteiros e a outra figura que não está pintada por inteira vai ser a parte fracionária. Então, nós temos 3 partes pintadas de um total de 5, ou seja, 3 quintos. Então, o 2 representa a parte inteira, já que nós temos 2 figuras que estão pintadas por completo, e 3 quintos representa a parte fracionária. Então, aqui nós temos um número de forma mista, um número misto. Então, aqui, como é que a gente lê esse número? Então, a gente lê 2 inteiros e 3 quintos. Veja outro exemplo. Então, aqui nós temos uma figura dividida em 3 partes,
aonde todas elas foram pintadas, então representa a fração 3/3. Aqui, da mesma forma, uma figura dividida em 3 partes, todas pintadas, então 3/3. Da mesma forma aqui, ó, nós temos 3/3, já que a figura tem 3 partes e todas as 3 estão pintadas. Aqui, nós temos a mesma figura, só que das 3 partes em que ela está dividida, apenas 2 foram pintadas, então 2/3. A parte colorida em vermelho pode ser representada por 11/3 ou 3 inteiros, porque nós temos 3 figuras pintadas completamente, e 2/3, que é a parte que representa a fração da figura que não está pintada por completo. O numerador 11 pode ser obtido fazendo, então a gente multiplica 3 vezes 3 mais 2 igual a 11. Por quê? A gente multiplica a parte inteira pelo denominador da fração e soma com o numerador. Então, fica 3 vezes 3 mais 2, que dá 11, que corresponde ao numerador da fração. E aqui nós temos a mesma fração, só que em forma de número misto. Transformação de fração em número misto. Exemplo, transforme a fração 13/5 em um número misto. Então, como é que a gente vai transformar uma fração em um número misto? Nós vamos pegar o numerador da fração e dividir pelo denominador. Ou seja, aqui a gente tem 13 dividido por 5, que dá 2, porque 2 vezes 5 é 10, para 13 faltam 3, que no caso é o resto. Então, o quociente vai representar a parte inteira, o resto vai passar a ser o novo numerador e o denominador permanece o 5. Então, 13/5 é igual a 2 inteiros e 3/5. Transformação de número misto em fração. Então, vejam o exemplo. Transforme 3 inteiros e 1/6 em fração. Então, aqui nós temos a parte inteira, 3 inteiros, multiplica pelo denominador da fração e soma com o numerador. Então, fica 3 vezes 6 mais 1, o denominador permanece o mesmo. Resolvendo, então, 3 vezes 6, 18, mais 1, 19. E o denominador a gente permanece, ou seja, a gente conserva. Então, aqui está a transformação de um número misto em uma fração. Multiplica a parte inteira pelo denominador e soma com o numerador. E o denominador da fração a gente conserva. Então, hoje a gente encerra a nossa aula com essa frase. Mesmo distantes, vamos ser bons estudantes. Então, mesmo nesse período de aulas remotas, se empenhem, estudem muito, tá certo? Até a próxima aula!